Ximenes. O deputado Paulo Freire está na presidência, né? Você quer que passe na mão melhor? Prefiro. Deputado Paulo Freire, é isso? Isso. Meu boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar todos os deputados e presentes em nome do deputado Paulo Freire, que preside essa sessão, esse momento. Queria agradecer a aprovação do requerimento apresentado para o convite, a minha participação aqui pelo deputado Bacelar. Queria agradecer especialmente ao deputado Bacelar por essa deferência a um servidor público, a um professor do Magistério Superior, que vem aqui trazer sua contribuição a essa discussão, coisa que tenho feito em outras ocasiões, em outros momentos, sempre procurando partir daquela que eu entendo que pode ser a minha contribuição a essa discussão, que é o longo período já que tenho de reflexão prática, mas também teórica, sobre o direito à educação no Brasil e, mais do que isso, né, a nossa luta cotidiana, que eu entendo que é a luta cotidiana de todos os membros dessa casa parlamentar, né, sempre importante dizer que há pouquíssimo tempo foi aprovado aqui o Plano Nacional de Educação, se eu não me engano, por quase unanimidade nesse parlamento, o que significa um compromisso forte, né, dessa casa, ou deveria significar, com o Plano Nacional de Educação. E o que eu tenho feito e refletido no último período é justamente tentar propor no Brasil uma teoria jurídica para o direito à educação que seja mais generosa do ponto de vista do conteúdo do direito à educação como um direito humano fundamental. Eu trago aqui, como uma obra mais densa, vou deixar à disposição da comissão, para os senhores parlamentares, o meu trabalho mais denso, não sei se deixo com o deputado relator ou com o presidente, mas, enfim, isso nós vemos. É um trabalho mais denso sobre essa questão do direito à educação, em que eu procuro refletir especificamente sobre a articulação entre os deveres do Estado com a realização do direito à educação, que é aquela dimensão mais imediata do direito à educação, com dimensões que eu entendo que são igualmente importantes desse direito, que é o direito à liberdade acadêmica dos estudantes e dos professores, o direito ao pluralismo pedagógico e de propostas pedagógicas no nosso sistema educacional. Então, é a partir desse ponto de vista que eu gostaria de trazer a minha contribuição à discussão que é feita nesta comissão, na expectativa de que ela tenha alguma utilidade para os senhores e para as senhoras deputados. Vou, portanto, restringir e delimitar as minhas considerações em duas teses iniciais e 4 comentários. E aqui também peço licença para dizer que vou analisar e passar por todos os projetos que estão em discussão nessa comissão, não apenas aquele projeto que encabeça a proposição, ainda que eventualmente faça menção a um projeto específico. As 2 teses que tenho, e queria deixar isso claro, esse é o motivo da minha participação aqui também, é que a tese central do que se denomina no Brasil e constituído legalmente como o movimento Escola Sem Partido é uma tese incompatível com a escola pública, com os direitos de liberdade na educação e também com os direitos da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direito. Essa é uma primeira tese que eu quero trazer para essa comissão. A segunda é que, como base, né, que leva a essa conclusão, muitas das proposições desses projetos partem de uma compreensão que eu entendo equivocada sobre a organização do sistema de ensino e o seu regime jurídico, né? Importante destacar que estamos discutindo aqui reforma jurídica do direito à educação, mais do que especificamente projetos pedagógicos que possam ou não acontecer numa escola específica. Primeiro ponto que eu queria, então, chamar a atenção, que eu entendo que é um ponto central nas proposições que podem ser englobadas nessa ideia da escola sem partido, é a compreensão que se tem nesses projetos sobre o direito dos pais e das mães, poderíamos dizer, mas a legislação fala sobre o direito dos pais.
né? Me parece que essa é um ponto comum, né, desses projetos. Ou seja, a ideia que está, inclusive, no projeto que encabeça essas proposições, me perdoem, o projeto do deputado Erivelton Santana, né, que visa incluir no artigo 3º da LDB um princípio suplementar, né, está aqui uma compreensão que eu entendo que é arcaica sobre o papel da escola pública. Ou seja, a expressão de que o Estado é subsidiário em relação à formação que é oferecida nas famílias. Essa é uma tese arcaica, anacrônica, sobre o sentido do direito à educação, né? Não que, e aí quero destacar, porque o debate tem sido bastante polarizado no último período, e às vezes algumas questões são mal compreendidas. Não quero dizer com isso que, do ponto de vista jurídico do direito à educação, a família, nas suas diferentes configurações, e as comunidades, nas suas diferentes configurações, não têm um papel relevante no direito à educação. Muito pelo contrário. O que eu estou querendo pontuar aqui é que a ideia de que o Estado é subsidiário na realização do direito à educação em relação à família é uma ideia equivocada. O artigo 205 da Constituição é muito claro e transparente nesse sentido, né? O artigo 205 vai dizer, olha, a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Portanto, são deveres complementares. Não existe subsidiariedade entre essas três esferas da vida social. A família, nas suas diferentes configurações, é importante, a comunidade e a sociedade é importante, e o Estado é importante. Agora, qual é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e já em seguida vou entrar nele, é o ponto que a regulação jurídica sobre cada uma das atribuições desses três sujeitos, ela se dá de forma diferenciada, evidentemente, né? Ou seja, não se pode esperar que o direito regule o papel das famílias da mesma forma que regula o papel do Estado. Isso seria um absurdo. Mas eu queria, antes disso, chamar a atenção para um ponto que tem passado, eu tenho visto o debate que acontece nessa comissão e em outros espaços, alguns textos que são produzidos, tem passado de forma, que eu entendo, aligerada, né? Que é uma leitura que eu considero parcial, né? Parcial e, portanto, equivocada da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Ou seja, a Convenção de Direitos Humanos Interamericana, que assegura, né, o direito dos pais quanto à educação dos filhos. Essa é uma leitura parcial por um motivo muito simples. Eu queria destacar. O Brasil não é signatário somente desta convenção. Aliás, no caso desta convenção, existe um protocolo que era facultativo aos Estados à assinatura, o Brasil assinou, né, esse protocolo, me permitam, em 1999, chama Protocolo Facultativo à Convenção Americana de Direitos Humanos, que complementa no mesmo patamar de importância os dispositivos da Convenção. É um protocolo em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. O Brasil assinou esse protocolo, assim como ele assinou o Pacto de Direitos Civis e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os países que assinam esse protocolo, eles assumem obrigações complementares quanto à educação, enquanto direito, não apenas enquanto direito de liberdade das famílias, mas enquanto direito e dever social do Estado. E aí pediria mesmo, até no material que subsidia as discussões dessa comissão, consta apenas a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, não consta o seu protocolo, né? E é estranho isso, porque o protocolo tem igual importância. O protocolo, ele complementa essa... E aí, o que é que ele diz, né? Poderia ir ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas ficamos no protocolo adicional de São Salvador, que é do nível interamericano. No direito à educação, o que é que vai dizer? Os Estados partes nesse protocolo, Brasil, portanto, convém que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade. E deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, né? Está aqui, pelo pluralismo ideológico. Ou seja,
O Brasil assume aqui o compromisso não com neutralidade, mas com pluralidade, que são conceitos diferentes. Pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convém também que a educação deve tornar todas as pessoas capazes de participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista. Olha aqui o pluralismo de novo. E de conseguir uma subsistência digna, bem como favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, etc. E complementa, no seu item 3. De acordo com a legislação interna dos Estados-partes, os pais terão direito a escolher o tipo de educação que deverá ministrar aos seus filhos, vírgula, desde que esteja de acordo com os princípios enunciados acima. Acho que fica claro, né? Ou seja, o protocolo ele reconhece o direito dos pais, evidentemente. Né? No Brasil, nós não temos o princípio que foi adotado em alguns países, inclusive na França, da Revolução burguesa, que era o princípio do monopólio estatal da educação, né? Mas diz que a educação tem um sentido público, que são esses princípios a serem realizados, e que, segundo a Constituição brasileira, é a formação para a cidadania, né, para o trabalho e para o desenvolvimento pleno do indivíduo. Então, pediria que essa questão fosse analisada em toda a sua completude, e não da forma como tem sido feita, recortando um único dispositivo internacional, né, que é um dispositivo que funciona naqueles países que não assinam esse tipo de... que não reconhecem os direitos econômicos, sociais e culturais como direitos, que não é o caso do Brasil. Né? Não é o caso do Brasil, definitivamente. E aí queria falar um pouco mais sobre essa questão do direito dos pais. Né? Esse é um ponto que tem sido muito maltratado no debate. Né? Tem sido muito maltratado. Se coloca que os opositores de qualquer dessas vertentes do projeto Escola Sem Partido é contrário ao... Não se trata disso. Não se trata disso. O ponto é que o que se reconhece como direito dos pais, né, como, inclusive pelos órgãos que são autorizados a interpretar esses tratados internacionais, tem a ver com o respeito ao espaço de educação familiar, ou seja, o Estado não pode interferir, evidentemente, caso que nas situações de maus tratos à criança, né, isso também é protegido na legislação, mas o Estado não pode interferir na educação que se coloca no âmbito familiar. Isso é claro. Mais do que isso, ele tem que proteger o direito da família. Né? Diz respeito a isso. E diz respeito a outra coisa. Diz respeito à criação de escolas privadas por comunidades religiosas. Ou seja, o direito de matricular os filhos nas escolas segundo as suas convicções envolve também a organização das comunidades religiosas para a criação das suas escolas próprias. Agora, o que não envolve o direito dos pais é a pretensão que está colocada nesses projetos de lei de uma espécie de colonização da escola pública pelos valores familiares privados. É isso que se propõe aqui. Colonizar a escola pública por valores familiares privados. Não quero entrar aqui na questão se são valores que possam ser considerados atinentes aos direitos humanos, às liberdades, mas posso lembrar que você, eventualmente, algumas famílias, né, podem também exagerar ou podem violar o direito das crianças, eventualmente educando-as, por exemplo, no sentido totalitário da política, né, educando-as no sentido antidemocrático, sei lá, no sentido intolerante quanto às demais religiões, e aí, nesses casos, né, sobretudo, há o resguardo do dever do Estado quanto à educação. E mais do que isso, aí queria entrar no segundo ponto, meu tempo tem adiantado, vou acelerar um pouco. O segundo ponto é o seguinte, senhores e senhoras deputados, a legislação brasileira, nesse sentido de resguardar o direito das famílias, sem abrir mão do dever fundamental do Estado quanto ao direito à educação, e sem abrir mão quanto ao direito das crianças também quanto à educação, que é sempre importante destacar, o direito das crianças nem sempre se confunde com o direito dos pais, né? Às vezes conflita, inclusive, né? Há conflitos domésticos, isso nós sabemos muito bem disso, né?
a legislação brasileira ela permite uma compreensão bastante, eu entendo, qualificada dessa questão. E aí, nos primeiros artigos da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando a LDB vai dizer o seguinte, olha, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, etc. Aí no parágrafo 1º vai dizer o seguinte, esta lei, a LDB, disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Portanto, existe a educação no sentido amplo, que é aquela que acontece, dizem que inclusive antes do nascimento, né? Ou seja, mas logo após o nascimento, o nosso processo de socialização na família, na comunidade, e existe o ensino, né? O dever do Estado, o dever republicano do Estado, quanto à garantia dos direitos humanos, e na minha concepção, quanto à educação para as relações de gênero, quanto à educação para a formação política do cidadão, se dá no âmbito do ensino, que é aquela parte regulada da educação que compete ao Estado. A LDB, no artigo 2º, vai dizer mais uma vez, a educação é o dever da família e do Estado. Ou seja, a educação ela não é subsidiária em relação ao Estado e à família. A família tem o seu direito de educação informal, poderíamos dizer, né, na medida que não é formalizado no currículo, numa regra, é esse o termo que se usa na literatura específica, mas o Estado tem o dever do ensino, do currículo. E esse dever do ensino do currículo deve assegurar igualdade no acesso a conteúdos curriculares que promovam a cidadania, a educação para o trabalho, para a tolerância, para o pluralismo com ambiente de liberdade. É isso que está assegurado, inclusive, nos princípios constitucionais do artigo 206 da Constituição, inciso 1 e 2, que me parece ser bastante transparente quanto à liberdade de ensinar, aprender e divulgar o pensamento, né? Ou seja, liberdade no ensino de divulgar o pensamento. Por parte de professores e estudantes, evidentemente, se a liberdade é de ensinar e aprender, né? Então, há uma liberdade constitucional aqui a ser assegurada, e eu vou falar sobre isso rapidamente no final da minha apresentação, além do pluralismo, que é uma característica que marca o nosso sistema educacional. Rapidamente, queria também destacar que os projetos, o conjunto de projetos, trabalha com uma concepção anacrônica também sobre os direitos da criança. Ou seja, desde a Declaração dos Direitos da Criança, desde a Convenção dos Direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, há uma compreensão de que as crianças têm também direitos, ou seja, são cidadãos, né, não no sentido de participação política plena, mas com algum nível de participação política, é importante que se diga, né, são indivíduos em formação, com um espaço de autonomia, inclusive em relação às suas famílias. Essa é a disputa que se fez, a discussão que se fez na aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança. A criança tem direito a acessar conteúdos que são oferecidos pela via do ensino nas escolas, do pluralismo e da liberdade, enquanto direito que é seu, independentemente de autorização paterna, materna, familiar ou comunitária. Essa é uma conquista das crianças brasileiras que está inscrita na legislação que protege os direitos da criança. Por fim, os projetos, em grande medida, eles... E aqui se eu puder fazer alguma recomendação, deputado, com toda a humildade, evidentemente, há uma certa disseminação de um mito da irresponsabilidade dos docentes e dos servidores públicos. O que eu chamo de mito da irresponsabilidade? A ideia que se dissemina que os servidores públicos não podem ser responsabilizados por abusos, por atos abusivos eventualmente cometidos no exercício das suas funções. Basta a leitura, e é nesse sentido que eu recomendaria, dos estatutos do magistério, por exemplo, para ver que há, nesses estatutos, previsão de procedimentos específicos para a responsabilização administrativa de professores que eventualmente cometam abuso no exercício das suas funções. Então,
Essa ideia da responsabilidade é um mito que se tem construído. É importante chamar a atenção para isso. Agora, qual é o problema que eu entendo aqui, deputado, queria pedir compreensão para concluir esse raciocínio apenas? Vossa Excelência tem mais um minuto. Pode Muito concluir, obrigado. por favor. Essa ideia tem animado proposições que aí sim eu entendo que são inconstitucionais na origem, né? Inclusive o STF tem se manifestado em situações que poderiam ser entendidas como semelhantes no caso das biografias ou no caso da lei de imprensa, que é a tentativa de estabelecer proibições a priori ao exercício profissional, à disseminação das ideias e à liberdade constitucional de aprender, ensinar e de divulgar o pensamento. Esse tipo de dispositivo é inconstitucional na medida em que o mecanismo que melhor se adequa ao regime jurídico das liberdades não é o mecanismo da censura prévia, da proibição absoluta prévia sobre uma conduta. Por exemplo, sobre discutir gênero e sexualidade, ou se discutir as concepções políticas na escola, né? Ou mesmo um eventual professor, manifestar a sua posição política, né? Ou seja, essa é uma liberdade constitucional do inciso 2, está escrita lá, né? O que se pode fazer e se deve fazer havendo abuso, né, em nome da proteção do direito à educação, esse abuso deve ser levado às instâncias na escola, através do mecanismo da gestão democrática, que é um mecanismo também previsto na Constituição, e às instâncias superiores que possam, eventualmente, tratar esse tema. O que me parece que seria absolutamente prejudicial à educação como um direito, a dimensão republicana da educação, seria um retrocesso de 200 anos na construção de uma moralidade pública, que é fundamental nesse país, ou seja, a ideia de que as escolas têm que disseminar uma moralidade pública a despeito das moralidades, das diferentes moralidades religiosas que possam existir ou não religiosas na sociedade. Seria um retrocesso de quase 100 anos em relação aos estudos de gênero, né? E a sua discussão nas escolas seria estabelecer uma limitação a priori absoluta para esse debate nas escolas públicas brasileiras. Com isso eu encerro. Agradeço a compreensão da mesa por mais esse minuto e também a atenção dos senhores e das senhoras aqui presentes. Muito obrigado. Muito bem. Queremos agradecer aqui a palavra do senhor Salomão Ximenes.